Segundo vídeo, amados e amadas, agora acompanhado com música, que eu esqueci de ligar, e arrumei também o barulho. Agora estou usando o ar-condicionado. A pregação vai ficar mais nítida. E essa pregação é feita para todos os 4 cantos da terra, para as crianças, aqueles que não têm oportunidade de ouvir o Santo Evangelho, será levado a eles, e a Igreja Novoeiro de Deus, família, a serva do Senhor, e os fiéis da palavra, nesse momento denominado todos de amados e amadas. Prosseguindo então, sobre estilo de vida, como a Bíblia diz, deve ser o comportamento do cristão. Quando falamos sobre o comportamento do cristão, estamos falando sobre o comportamento daqueles que aceitaram a fé em Jesus Cristo como seu Salvador e, portanto, são habitados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9, que diz: ser resultados. Romanos, então, capítulo 8, verso 9, deu um blackout aqui na gravação, tornando possível que sirvam a Deus. Exemplos de comportamento cristão estão entrelaçados em toda a Escritura. De fato, o nosso próprio Salvador falou longamente sobre o que devemos nos comportar em relação aos outros, amigos ou inimigos. Mais do que isso, porém, a vida do que ele viveu, acentuada por seu amor, compaixão pelos perdidos, fornece exemplo consumado de como deve ser o comportamento do cristão. Os cristãos são criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos as boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Essas últimas palavras, para fazermos boas obras, resumem o comportamento que glorifica a Deus e torna Cristo real para todos nós. É verdade que existe um obstáculo em nossa vida diária, sim, que podem sobrecarregar nossas mentes e atrapalhar o nosso progresso espiritual. Sim, mas apenas se permitirmos. No entanto, os cristãos são chamados a viver uma vida santa e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Esse comportamento cristão exemplar que nos permite nos comprometer totalmente a servir a Deus, só é possível à medida que somos fortalecidos por Ele, que nos capacita a fazer a vontade do Pai. De fato, os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra toda para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9. Os cristãos são o povo escolhido, pertencente a Deus, para que possamos anunciar a sua grandeza. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, para anunciar as grandezas. Então é essencial que gastemos tempo lendo a Bíblia em sua palavra, não apenas para que possamos aprender como nos comportar de maneira cristã, mas também para que possamos lutar contra os esquemas do diabo. Paulo ressaltou: sem esse conhecimento bíblico, não estamos apenas sujeitos a aceitar cada novo ensino que vier, mas também podemos ser vítimas da astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, verso 14. No entanto, o conhecimento por si só não é suficiente. Somos chamados a fazer mais do que saber e crer. Os cristãos devem ser praticantes da palavra. Tiago capítulo 1, verso 22. Como os apóstolos, o apóstolo Tiago
e nos informa que estamos nos enganando se pensamos que somos espirituais apenas por ouvir a palavra. Ouvir não é mesmo que fazer? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tem que ter fé e obras. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago capítulo 2, versos 17 e 26. A fé deve ser demonstrada por ações. As ações que glorificam o nosso Pai lá no céu são aquelas que dão muito fruto. João capítulo 15, verso 8. De fato, é assim que nos mostramos que somos os seus filhos. De fato, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Deve ser a marca registrada no comportamento do cristão, especialmente o amor. No entanto, a nossa tendência é às vezes menosprezar os incrédulos ou aqueles estilos de vida não estão em sincronia com a nossa fé cristã. E essa vida cristã pode ser desafiadora. É fácil demonstrar o amor a quem anda com nós. Nem sempre é tão fácil ser gentil com aqueles que ridicularizam as nossas crenças, desprezam o nosso Salvador, o zombam das instituições que os cristãos consideram sagradas. No entanto, Cristo nos ensinou a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Lembre-se de que como ele lidou com a mulher apanhada no adultério. Lembram? Seus captores a queriam morta. O nosso Salvador mostrou o seu amor, sua compaixão, mesmo sendo ele quem teria que morrer pelo comportamento pecaminoso dela e nosso. João capítulo 8, verso 11, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versos 15, não para condená-los. João capítulo 3, verso 17. E se Cristo não veio para condenar os pecadores, os cristãos também não deveriam. O comportamento cristão inclui atender ao chamado de Yeshua Mashiach, para que sejamos suas testemunhas até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Devemos compartilhar o evangelho como eu estou fazendo, definido por Paulo com a morte, sepultamento, ressurreição de Yeshua Mashiach. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 4. A validade do nosso testemunho está de como vivemos nossas vidas. Na segunda metade de Efésios capítulo 4, verso 6, Paulo discute o comportamento cristão que pode ser melhor resumido em poucas palavras. Portanto, sejam imitadores de Deus e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Paulo exortou os romanos a se oferecerem em sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, verso 1. Isso, em última análise, é a essência do verdadeiro comportamento cristão, renunciando os nossos corações e entregando os nossos corpos a Cristo, para que Ele possa continuar a obra de Deus entre nós, através de nós. Devemos ser faróis de luz em um mundo escuro, usando os nossos dons espirituais para avançar no seu reino. É viver aqui na terra como Yeshua Mashiach viveu quando estava aqui. Significa também viver para agradar a uma pessoa, Deus. Fazemos isso quando permanecemos em sua palavra e depois vivemos conforme somos capacitados pelo Espírito Santo. É assim como o nosso Salvador fez até o seu último suspiro. Sim. Enquanto estava morrendo na cruz, Cristo olhou para os seus executores e pediu ao seu Pai que os perdoasse. Lucas capítulo 23, verso 34, que diz: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Então para repartir as roupas deles, lançaram a sorte. Jesus estava fazendo mais do que cumprindo as profecias e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, verso 12.
E por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores, intercedeu. Sim, Jesus estava fazendo mais do que cumprindo as profecias. Ele estava praticando o que pregava. Amém? Sim, amados e amadas. Preparar para a eternidade. Outro tópico, tá? Primeiro tópico foi Jesus, é a verdade e a vida. Segundo, estilo de vida. Terceiro, agora, preparação para a eternidade. Amém? Sim, assim como tudo na vida começa e termina, esse é um momento especial para todos nós refletirmos sobre o que isso significa para nós. Afinal, a história da humanidade nessa dimensão mortal também terá um fim. Um dia Jesus voltará para estabelecer a eternidade, quando ele vier julgar os vivos e os mortos. Nesse momento a realidade, como conhecemos, passará. Será o fim, não será o início de uma nova criação. Na teologia grega, essa transformação é chamada de paligenésia, ou seja, o novo Gênesis. Esse será o momento em que Deus criará novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais morte e nem sofrimento. A geração de Noé e Ló. Quando refletimos sobre a palavra de Jesus nos textos de Lucas 17 e 24, ele compara a vida de Jesus nos tempos de Noé e Ló, marcados pelo pecado, corrupção e indiferença a Deus. Nos dias de Noé, o mundo estava tomado pela violência, pelo pecado. Deus se entristeceu ao ver a sua criação mais bela, o homem mergulhado na corrupção. Já nos tempos de Ló, em Sodoma e Gomorra, o pecado não só estava presente, mas também louvado. Deus precisou intervir e destruir essas cidades, pois os justos eram poucos. Jesus alerta: quando o Filho do Homem vier, será como os dias de Noé e Ló. Hoje vivemos tempos semelhantes a uma propagação do erro, do pecado, e muitas vezes o que é errado é aplaudido. É um chamado de estarmos atentos e nos prepararmos, pois Jesus voltará. Assim como a geração de Noé e Ló teve um fim, também nós precisamos estar prontos para o encontro com Yeshua Mashiach, que podemos dizer, como Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Sim, amados e amadas, temos que estar atentos. Vamos agora passar então a grande tribulação. A grande tribulação é um período de grande aflição e juízo sobre a terra antes da volta de Jesus. A tribulação significa sofrimento ou angústia. Esse termo aparece nos textos proféticos do Apocalipse e nos evangelhos, descrevendo tempos difíceis que provarão a fé dos crentes em Jesus. Segundo a Bíblia, haverá um período futuro de intenso juízo sobre a terra, precedendo a segunda vinda de Cristo. Jesus mencionou esse tempo em Mateus capítulo 24, verso 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora jamais haverá. Mateus capítulo 24, verso 21. Esse período de tribulação será um tempo de engano, guerras, perseguições e sinais sobrenaturais, marcando o fim dos tempos. A Bíblia se refere ao termo tribulação como um tempo de muita angústia e perseguição
Em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui ele prepara os seus discípulos para a dificuldade da vida cristã. Nos fins dos tempos, a grande tribulação será um período muito difícil, como mostra Apocalipse capítulo 7, verso 14. Essa passagem se refere às pessoas que passaram por esse tempo de sofrimento, continuaram firmes na fé, mesmo sendo perseguidas, e foram salvas por Deus Pai. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Essas profecias nos ensinam importantes lições. Primeiro, Deus é justo e trará juízo ao mundo. Segundo, mesmo em meio à dor, Ele sustenta os que creem nele. Terceiro, devemos viver preparados, firmes na fé, esperando a volta gloriosa de Cristo. A grande tribulação não deve causar medo ao povo cristão, mas sim motivar uma vida santa, vigilante e comprometida com o Evangelho. A mensagem da grande tribulação é o chamado à perseverança, à santidade e à esperança. Em tempos difíceis devemos lembrar que Deus tem um plano soberano e que ao final de tanta dor haverá vida e redenção para os que confiam nele. O que vai acontecer nos 7 anos de tribulações? A Bíblia, segundo a Bíblia, os 7 anos de tribulações serão o período de juízo e sofrimento sobre a terra, que acontecerá após o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Esse tempo é dividido em 2 partes, 3 anos e meio cada, como descrito em Daniel capítulo 9, verso 27, Apocalipse capítulo 11, verso 2 e 3. A primeira metade, 3 anos e meio, aliança do anticristo com Israel. O líder mundial, o anticristo, fará um acordo de paz com Israel. Daniel capítulo 9, verso 27. Falsa paz e engano. Haverá aparente paz, mas será uma ilusão. Muitos serão enganados. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3. Capítulo 5, verso 3. Início do juízo de Deus. Os 7 selos serão abertos em Apocalipse 6, trazendo guerras, fome, pestes e morte. A perseguição aos crentes, muitos se converterão, mas serão perseguidos e mortos. Apocalipse capítulo 6, verso 11. Pregação do Evangelho, 2 testemunhos e 144 mil judeus selados pregarão a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 11. Capítulo 7 e capítulo 11. Segunda metade, a grande tribulação. O anticristo se revela, ele quebrará a aliança e se proclamará Deus no tempo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. A abominação da desolação, o tempo será profanado. Daniel capítulo 9, verso 27. Juízos mais intensos, as trombetas e taças trazem catástrofe sobre a terra. Apocalipse capítulo 8, capítulo 8 a 16. Perseguição aos fiéis, o governo do anticristo exigirá adoração a ele. Apocalipse capítulo 13. Batalha do Armagedão e a volta de Cristo. Jesus voltará, derrotará o anticristo e iniciará o seu reino. Apocalipse capítulo 19, verso 11 e 21. Esse período mostra a justiça de Deus e também sua misericórdia, chamando todos ao arrependimento antes do fim. Quando terá o início a grande tribulação? A grande tribulação terá início após o arrebatamento da igreja, quando os verdadeiros cristãos serão levados da terra para estar com Yeshua Mashiach. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Esse evento marca o começo do fim dos tempos. Depois do arrebatamento surgirá o líder mundial, conhecido como Anticristo, que fará um acordo de paz com Israel por 7 anos. Daniel capítulo 9, verso 27. Esse pacto marca o início dos 7 anos de tribulação. Durante os primeiros 3 anos e meio haverá aparente paz e estabilidade, mas será o tempo de engano. No meio dos 7 anos, o anticristo quebrará a aliança e se colocará no templo, exigindo adoração como se fosse Deus.
esse ato chamado de abominação da desolação. Mateus capítulo 24, verso 15. A partir desse ponto começa a fase mais intensa, a grande tribulação. Assim, a grande tribulação começará após o arrebatamento e será marcada pela revelação do anticristo, juízos de Deus e grandes sofrimentos sobre a terra, preparando o caminho para a volta de Cristo. A igreja passará pela grande tribulação? Atenção, amados e amadas, o Espírito Santo fala a você. A questão se a igreja passará ou não pela grande tribulação é debatida muito entre cristãos com três principais linhas que interpretam. O pré-tributalismo. Essa visão afirma que a igreja será arrebatada antes do início da tribulação. Os defensores creem que Deus livrará os crentes desse tempo de juízo e que a tribulação será voltada principalmente para Israel e para os incrédulos. O mesotributarismo. Essa posição acredita que o arrebatamento acontecerá no meio dos 7 anos, antes da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, baseando-se na ideia de que os juízos mais severos virão após a abominação e desolação. Pós-tribulacionismo. Essa interpretação sustenta que a igreja passará por toda a tribulação e será arrebatada no final, no momento da segunda vinda de Yeshua Mashiach. Mateus capítulo 24, verso 29 e 31. Os cristãos seriam preservados espiritualmente, mas em meio ao sofrimento. Cada linha se baseia em textos bíblicos, interpretações diferentes, apesar das diferenças. Todos concordam que Cristo voltará e que os crentes estarão com Ele para sempre. O mais importante é estar preparado e viver a fé firme em Jesus Cristo. Eu digo que a grande tribulação será, o arrebatamento será após a grande tribulação, porque Cristo vai testar aqueles que são seus e que irão aguentar e provar a fé durante o período da grande tribulação, que serão arrebatados após a grande tribulação. O que vai acontecer depois da grande tribulação? Segundo a Bíblia, após a grande tribulação, ocorrerá a vida de Cristo à terra. Ele virá com glória e poder para derrotar o anticristo, o falso profeta e todos os que se opuseram a Deus. Apocalipse capítulo 19, verso 11 e 21. Essa batalha final é conhecida como a batalha do Armagedon. Jesus vencerá seus inimigos, estabelecerá seu reino milenar na terra. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 6. Reino milenar é 1 ano. Será 1000 anos que Jesus irá administrar o seu reino com os seus eleitos. Depois da derrota dos ímpios, Satanás será preso por 1000 anos e não poderá enganar mais as nações durante esse período. Apocalipse capítulo 20, versos 2 e 3. Cristo reinará com justiça aos que foram salvos, incluídos os mártires da tribulação, viverão e reinarão com ele. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Esse tempo será marcado por paz, prosperidade e adoração verdadeira. Após os 1000 anos, Satanás será solto por um breve período, enganará as nações novamente, mas será definitivamente derrotado e lançado no fogo eterno, no lago do fogo, onde jamais se extinguirá. Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 10. Por fim, acontecerá o juízo final, todos os mortos comparecerão diante do trono divino de Jesus para serem julgados. Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 15. Os que não tiverem seus nomes no livro da vida serão condenados. Então Deus criará um novo céu, uma nova terra para os salvos. Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 4. A terra será destruída, os céus serão destruídos e será construído, de acordo com Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 4, um novo céu, uma nova terra. Amém, amados e amadas. O período
da grande tribulação, uma época sem precedente na história humana, Mateus capítulo 24, verso 21, sendo esse período de 7 anos identificado como o 70ª semana de Daniel. O sofrimento afligido nesse período terá abrangência mundial, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Isso torna a grande tribulação um evento ímpar. O início da grande tribulação, nesse período, se dará quando o príncipe há de vir. Daniel capítulo 9, verso 26. O tal homem também é identificado em outras partes como homem da iniquidade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ele também liderará uma colisão das nações ocidentais naqueles dias e também fará Israel trazendo paz aos judeus. Devido a essa paz, o templo será reconstruído na grande tribulação. Daniel capítulo 9, verso 27. Prevê que a metade da grande tribulação haverá sacrifícios, atividade feita exclusivamente no templo. Os primeiros 3 anos e meio terminarão com o homem da iniquidade declarando-se, possivelmente em referência, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Os juízos, Apocalipse capítulo 6, verso 19, que fala sobre o período da tribulação, descreve os 3 sequências, os 3 anos, a sequência das trombetas, taça, cada um em número de 7 eventos. Se as 3 sequências, cronologicamente, elas se sobrepõem ou não, ainda se as trombetas e as taças são essa matéria. Os selos, o primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, o cavaleiro no cavalo branco que sai para a conquista no início da tribulação. O domínio crescente do poder do homem, da iniquidade, acontece bem quando as pessoas falam em paz, segurança. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Segundo selo, Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4, o cavaleiro no cavalo vermelho, portanto, é o fim da paz e guerra entre os homens. Terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6, cavaleiro no cavalo preto, com uma balança, é um forte racionamento de comida devido a uma fome rigorosa. Quarto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8, o cavaleiro chamado Morte, no cavalo preto, ele traz a guerra, fome, peste, 1/4 da população mundial. Quinto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 11, inicia-se a perseguição e o martírio daqueles que em nome de Cristo na terra. Sexto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 17, haverá eventos catastróficos como a grande na terra, escurecimento do sol, da lua, chuva de meteoros, montes e ilhas serão removidas, e os céus dará aos homens a ideia nítida do juízo de Deus que lhes envia. Sétimo selo, Apocalipse capítulo 8, verso 6, o grande silêncio por meia hora seguido, os trovões que introduzem os 7 juízos denominados trombetas. As trombetas, a primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7, fogo misturado de sangue cai do céu e queima as árvores e plantas. Segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 8 e 9, algo de natureza inexplicável causa destruição da vida marinha e das embarcações. Terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 10 e 11, 1/3 da água potável é afetado, trazendo grande sede aos homens. Quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 12 e 13, danos causados ao sol, à lua e às estrelas de luz para a terra, tanto no dia como na noite, cessará a luz. Quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, verso 1 e 12. Primeiro ai, difícil de definir o que exaltam os gafanhotos, visto que o Apocalipse capítulo 9 é o capítulo que mais contém a palavra. De qualquer modo haverá tormento indescritível sobre os incrédulos. Sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, verso 13 e 21, é o segundo ai.
haverá morte em 1/3 da população. Sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, verso 15 e 19. O terceiro ai, há um anúncio de que o fim está chegando o momento do Senhor reinar na terra. Mesmo assim haverá morte, mesmo assim haverá Deus a serem derramadas. Talvez nas últimas semanas da grande tribulação, todas as taças serão derramadas ao mesmo tempo sobre a terra. Apocalipse capítulo 16, verso 1. As taças. Primeira taça, Apocalipse capítulo 16, verso 2. Feridas terríveis acometem os incrédulos. Segunda taça, Apocalipse capítulo 16, verso 3. Destruição do mar e morte na terra dos seres vivos. Terceira taça, Apocalipse capítulo 16, verso 4 e 7. Toda água potável será afetada. Quarta taça, Apocalipse capítulo 16, verso 8 e 9. A intensidade dos raios solares é tão grande que será impossível os homens viverem. Quinta taça, Apocalipse capítulo 16, verso 10 e 11. Algo descrito como o trono da besta será afetado. As trevas causará ódio ainda maior aos incrédulos por Deus. Sexta taça, Apocalipse 16, verso 12, 16. O rio Eufrates secará. De certo modo, isso facilitará os exércitos do Oriente, conforme Daniel, capítulo 11, verso 44. Sétima, última taça, Apocalipse 16, capítulos 17 e 21. Complete-se todas as coisas que ocorrem, o maior dos tempos, causando inúmeras destruição, cai os céus, também a terra, provocando terrível destruição, blasfema contra Deus por parte dos incrédulos. Outros exemplos da grande tribulação. Os remidos. Quando o quinto selo é aberto, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 11, inicia-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra, sabendo que todos os crentes foram arrebatados. Após a grande tribulação, podemos notar que serão perseguidos os que querem em Cristo durante aquele período. Portanto, o evangelho será pregado nessa época, possivelmente, os servos de Deus. Ataque frustrado de Israel. Durante o período da aparente paz, provavelmente no fim dele, uma conferência, Ezequiel capítulo 38, verso 39, os possíveis participantes, segundo Ezequiel capítulo 38, verso 1 e 6, são Rússia, o Gog e Magog, Sudão, Etiópia, Líbia, Ucrânia, Comer, Turquia, Síria, Togarma. Esses ataques tratados de paz, quando os israelitas habitarem sua terra, tendo retornaram do exílio mundial da parte do ocidente da Arábia Saudita, Ezequiel capítulo 38, verso 13. Essa coligação será derrotada, será derrotada. Ezequiel capítulo 38, verso 21 e 22, ele levará 7 meses para enterrar os mortos. Ezequiel 39, verso 12, tal destruição causará um grande testemunho para o mundo e para os israelitas incrédulos. Ezequiel capítulo 38, verso 23, possível que esse evento traga o homem da iniquidade para atuar dentro do mundo, conversões entre israelitas e a consequente perseguição do homem da iniquidade, adoração que não pode mais ter devido à fé dos que creram. Amém? Atuação do homem da iniquidade, a besta. A primeira parte da tribulação tem o homem da iniquidade como líder capaz de revolucionar entre as nações, trazendo a paz. Entretanto, o evento descrito em Daniel, capítulo 9, verso 27, demonstra o início da segunda metade da tribulação. A partir de então, a bênção se assentará no santuário de Deus e como Deus se apresenta e quer ser adorado. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Não é sem motivo que a besta se apresentará como Deus, como autoridade. Apocalipse capítulo 13, verso 2, além dos poderes sobrenaturais. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Durante essa época haverá muitas mortes, mas a sua recuperação inacreditável fará com que seja
seguida por muitas gerações, que adorará Satanás. Apocalipse capítulo 3, verso 4. Na sequência, nos próximos 42 meses, 3 anos e meio, a besta agirá com poder do engano e vencendo os crentes e sendo adorada pelo mundo todo. Apocalipse capítulo 3, verso 5 e 8, haverá também a iniquidade das nações que o servem, a perseguição e destruição das igrejas que estão apostatadas. Apocalipse 17, verso 16. A segunda besta, falso profeta, para promover seus intentos e adoração a si. A primeira besta, o homem da iniquidade. A segunda besta, falso profeta, em momento algum promove a si mesmo a iniquidade. Apocalipse capítulo 13, verso 11 e 18. Tem a autoridade da primeira besta e realiza sinais incríveis da primeira besta não ter sucumbido diante a ferida mortal. Fará uma imagem, dará vida, aparência de uma imagem viva, a fim de atrair a adoração. E finalmente, que somente os adoradores da besta receberão, com o qual poderão realizar o que a besta deseja. Amém, amados e amadas? A igreja apostatará. Na grande tribulação atuará uma igreja apóstata. Será disso que trata a apostasia chamada a grande meretriz. Apocalipse capítulo 17 fala sobre tal igreja, demonstrando as instituições ricas, modelos de outras instituições ligadas a ela, que se alegam com a morte das testemunhas de Jesus. Essa instituição tem uma abrangência mundial diante dos homens, do homem da iniquidade e das nações a eles associadas. Sim, amados e amadas, na grande tribulação, o rei do norte e o leste virão sobre Israel, facilitados pela planície de Esdraelon, de frente ao Monte Megilo hebraico. Trata-se a cerca de 30 vezes 20 quilômetros. Outros locais conflitos serão em Jerusalém. Zacarias capítulo 12, verso 9. Essas três regiões compreendem o norte, o centro-sul, Israel, respectivamente. No meio da batalha, o Senhor Jesus voltará com o seu exército celestial e derrotará a todos. Apocalipse 19, verso 21. O morte sírio será indescritível. Apocalipse capítulo 14, verso 20, 19, 17 e 18. Alguns textos favorecem a ideia de que esse período chamado por Daniel é o período de 7 anos e não 7 dias. São Daniel capítulo 7, verso 25, referindo-se à grande tribulação como o período de 3 anos e meio, o primeiro período, e o segundo 3 anos e meio, que seriam 1260 dias, são iguais a 3 anos e meio. Sim. No quarto selo, a morte vem de 25% da população, restando apenas 75%. Na sexta trombeta, dos 75%, ou seja, outros 25%, somando o quarto selo e a sexta trombeta, 50% da população. A tribulação estará morta por meio desses dois juízos, levando em conta as menos numerosas, causando pelos outros selos e trombetas mais da metade da humanidade estará morta depois da segunda trombeta. Nota que Mateus capítulo 24, versos 6 e 8 parece descrever a metade da tribulação. Sabá e Dedã são terras da região da Arábia Saudita. Isaías capítulo 21, verso 30. Um dos pontos da pregação cristã visando a adoração de Jesus como Deus e a ressurreição do Senhor como sinal da sua divindade. É possível que a segunda besta irá agir de modo que não seja concretizado. É comum a Bíblia falar sobre o Apocalipse.
Continuando então, amados e amadas, a grande tribulação vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. De acordo com a profecia da Bíblia, ela vai acontecer nos últimos dias ou no tempo dos fins. Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sim, Jesus disse que vai ser uma tribulação como nunca aconteceu desde o princípio da criação da terra, que Deus criou até agora, e não ocorrerá de novo. Marcos capítulo 13, verso 19. O que vai acontecer na grande tribulação? Destruição de falsas religiões. As religiões falsas serão destruídas numa velocidade impressionante. Apocalipse 17, verso 1 e 5. Deus vai usar os governos representados para destruir as falsas religiões. Apocalipse 17, verso 3. Deus usará os profetas. Ataque a religiões verdadeiras. Numa visão, o profeta Ezequiel viu que um grupo de nações descrito em Gog, da terra de Magog, vai tentar destruir os que praticam a religião verdadeira, mas Deus vai proteger seus adoradores e não vai deixar que eles sejam destruídos. Ezequiel capítulo 38, verso 1 e 2, 9 e 12 e 18 e 23. Julgamento dos que moram na terra. Jesus vai julgar todos os que moram na terra e vai separar as pessoas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus capítulo 25, verso 31 e 33. O que Jesus vai levar em conta quando julgar as pessoas? Elas vão ser julgadas de acordo com a maneira como viveram na terra e trataram os seus irmãos, ou seja, aqueles que vão reinar com ele nos céus. Mateus capítulo 26, capítulo 25, verso 34 e 46. Ajuntamento dos que vão reinar com Jesus. Os escolhidos para reinar com Jesus, que forem fiéis até o fim da sua vida na terra, vão ser ressuscitados para viver com ele lá nos céus. Mateus capítulo 24, verso 31. O Armagedão. O que é o Armagedão? É a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, também é chamado de o dia de Jeová, Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 14. Jesus vai destruir todos os que ele julgar como inimigos de Deus. Sofonias capítulo 1, verso 18. Ele também vai destruir o sistema político mundial, que é simbolizado na Bíblia como a fera de 7 cabeças. Apocalipse capítulo 19, verso 21. 19 e 21. Capítulo 19, verso 19 e 21. Como eu disse lá em cima, após a grande tribulação, os diabos e seus demônios vão ser presos. O anjo muito poderoso vai lançar o diabo e seus demônios no abismo. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 3. Isso quer dizer que eles vão estar numa condição de inatividade, parecida com a morte. Vai ser como se Satanás estivesse numa prisão. Ele não vai conseguir influenciar as pessoas, nem o que acontece no mundo. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Jesus começa a governar a terra. O governo de Jesus vai ser de 1000 anos, como eu já disse. Vai fazer coisas maravilhosas para todas as pessoas da terra. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Não é possível saber quantas pessoas vão sobreviver à grande tribulação. A Bíblia diz que apenas que será uma grande multidão. Essas pessoas vão poder ver o começo do governo de Jesus aqui na terra. Apocalipse capítulo 7, verso 14, 9 e 14. Sim, amados e amadas, essa é a grande tribulação. Finalizando, vamos no terceiro capítulo. Amém?